Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos, sempre, para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Então, vamos começar o nosso estudo. Estamos no capítulo 13, Ponderações de Vicente. A conversa continua e agora o Vicente vai tocar num assunto delicado, porque ele falou, né, só para a gente lembrar, ele falou que os espíritos abrigados em nosso lar podem se considerar muito felizes, porque tem trabalho, tem apoio, tem um ambiente equilibrado para poder refazer as próprias forças. Ele falou dos espíritos que existem ainda em zonas muito inferiores, que vivem, né? E a gente lembrou, lendo lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 17, em aprendizado, não é? Isso, 17. Não, no Limiar das Cavernas, não é aprendizado não. No Limiar das Cavernas a gente viu a situação de grupos de espíritos que são considerados criminosos no mundo espiritual por conta de erros muito graves que cometeram contra si mesmo e contra o próximo. Lemos também o livro Libertação, porque aí o Vicente vai falar que os médicos, muitos deles estão em condições muito difíceis após a desencarnação. Por quê? Não souberam honrar, não é, a profissão que tinham, porque para Deus o médico é um sacerdote da saúde, como ele coloca aqui, né? Já que a saúde humana é um patrimônio divino. Então o médico, ele reencarna esse espírito que escolhe essa tarefa, ele é um sacerdote da saúde humana. E quando ele erra, ele é considerado pelos espíritos superiores um criminoso. A gente até comentou que a gente acha que criminoso é só aquele que pega a arma para matar, que rouba, né? que defrauda em muitas situações, mas um médico que não consegue exercer, né, a sua tarefa aqui na Terra, cuidando da saúde humana, ele, ao chegar no mundo espiritual, ele também é tido como um criminoso, né? Ele diz que quem age assim paga caro a indiferença de não ter se importado com a saúde humana. E aí o Vicente também falou sobre Jesus, que Jesus, né, além de mestre, ele foi médico também. Só que aí a gente vai começar, a gente não comentou isso no programa passado, vamos comentar um pouquinho agora, quando ele diz assim, Jesus, parágrafo 15, no meio, Jesus não foi somente o mestre, foi médico também, mas ele não foi médico de corpos, ele foi médico das almas. Porque ele perfeitamente mais do que ninguém sabe que o nosso corpo é como se fosse uma janela. Ele mostra as doenças da nossa alma. É a nossa alma que está doente. Então, por quê? Até porque Jesus, os corpos que Jesus curou, morreram. Todo mundo vai morrer. E ele curou num período, não é? Mas ele também, já junto com a cura física, né, o restabelecimento do equilíbrio físico, ele orientava as pessoas para que elas não, ao sair dali,
não tivessem o mesmo comportamento anterior. Isso quer dizer, não cometessem os mesmos erros, para que não acontecesse coisas piores ainda. Então, quando o Vicente está dizendo para a gente que Jesus foi médico, a gente tem que entender que ele foi médico das almas, porque ele sabia, né? E nós agora com o espiritismo, e com a própria doutrina cristã, a gente vai entendendo que a nossa alma é que adoece. O nosso corpo é o reflexo das nossas doenças. Então, a verdadeira saúde é a saúde da alma, não é? E por quê? Olha só, a gente às vezes gosta de fazer uma comparação. Chico Xavier, né? Ele tinha doenças, mas ele não era doente na alma. Ele tinha, não nessa encarnação, ele tinha algumas problemáticas no olho, tinha o problema também de um eczema, ele tinha angina, mas era reflexo de situações anteriores, ao que parece, mas ele não era um doente, porque a sua alma não era doente, a sua alma era sadia. Então Jesus veio para estimular, para que todos cuidassem melhor da alma, para que o corpo não tivesse a necessidade de expungir, botar para fora aquelas situações danosas da nossa alma. É como uma lata de lixo, ou a gente pode comparar assim também. O nosso corpo é uma lata de lixo. Uma lata, não de lixo. Mas se a gente só coloca lixo mental, se a gente só cultiva vícios, defeitos, aquela lata que podia ser uma lata, vamos supor assim, de um perfume, ela é uma lata de lixo. E se vocês já notaram, já devem ter notado, que quando você vai colocando muito lixo, tem uma hora que o negócio sai para fora. Não tem como. Apodrece, dá bicho e aí aquilo extrapola. Então o nosso corpo, mal comparando, é uma lata. Se você cultiva na sua alma virtudes, pensamentos bons, você vai, cada vez mais você vai colocando isso para fora. E cada vez menos o seu corpo vai adoecer. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais lixo mental, quanto mais coisa você colocar para dentro, tem uma hora, que você cultivar dentro, colocar para dentro, não, cultivar dentro é uma hora que a coisa extrapola. Peraí, acrescentando o que a Tereza está falando, quando a gente está falando que Jesus não era médico de corpo, era da alma, claro. Só que ele vai falar agora que ele proporcionava socorro ao corpo, sim. Porque as curas que ele fez, isso que é bom a gente entender, Levanta-te e anda. Botou lama lá no cego. Então, as curas que ele fez, ele conhecia toda a técnica, toda a ciência. Jesus é o governador do planeta, o mestre por excelência em tudo. Mas assim que a cura era feita, ele recomendava, vá e não tornes a pecar. Quer dizer, não continua fazendo o mesmo erro, porque você vai reincidir no mesmo problema. Essa é a questão. Essa é a questão fundamental. Quando a gente fala aqui da questão da prevalência, claro, da questão da alma, nós estamos falando do espírito, é o que prevalece, é o que importa, a gente não está dizendo para a pessoa não se cuidar. Não é isso. Até porque nós estamos falando, os espíritos, repetindo o que os espíritos dizem, sempre é bom lembrar isso. Que o nosso corpo, essa máquina maravilhosa, é um empréstimo. E todo empréstimo, a gente gostaria de que, quando a gente empresta alguma coisa a alguém, a gente não gosta que alguém devolva no mesmo estado que a gente deu, direitinho, novinho, não é bom assim? Ou a gente gosta de receber a coisa deteriorada? Quem gosta? Não é assim. Então a responsabilidade nossa, sim, em cuidar dessa máquina enquanto a gente está encarnado. É o corpo. O problema é a gente desviar a atenção só para ele, em detrimento do que é real, que é o espírito. É isso que a gente está falando. Quer dizer, que a gente está repetindo o que os espíritos dizem. Por isso... Que a gente mesmo não consegue. Que a gente mesmo não consegue. Fazer ainda. A gente não consegue. A gente é muito mais preocupado com a cura do corpo do que com a cura da alma. Com a cura da alma. Esse é o desequilíbrio nosso. A gente não está dizendo que não é para cuidar
cuidar do corpo, de jeito nenhum. Suicídio indireto, existem muitos na questão de não cuidar do corpo, não é? Então, vídeo André Luiz. Mas vamos continuar. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 15, o Emmanuel vai colocar uma página sensacional intitulada Saúde, não é? Olha só, porque ele vai dizer justamente isso que a gente está comentando aqui, que a saúde humana, ela depende da saúde anímica, da saúde da tua alma. Olha o que ele diz. Saúde é a posição de assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador. Então ele está dizendo que a saúde, ela é igual uma casa, que quando você entra, você já sabe se o morador é zeloso, é relaxado, é negligente. Você dá para notar. A saúde do corpo, quando a gente vê que o corpo está com muita problemática, na maioria dos casos, se não for uma missão, que é a exceção, são almas com muito comprometimento. E aí ele vai dizer o que pode piorar a nossa condição no corpo físico, na nossa saúde. A falta cometida, seja qual ela for, a falta cometida é contra a lei de Deus. Opera em nossa mente um estado de perturbação, a qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonia de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Olha o que ele está dizendo. Quando a gente comete uma falta contra a lei de Deus e contra a lei dos homens, a gente não só aquele remorso, aquela consciência de culpa vai nos fazer adoecer, como também as ondas mentais que chegam das nossas vítimas para nós. Olha o que pode piorar a nossa saúde. Aí ele diz mais um pouco. Isso é muito importante, a gente entender que o mal que a gente faz para o outro volta para nós, como ele diz aqui, em ondas de pesar e acusação das nossas vítimas. E outra coisa que ele vai falar que também piora a nossa saúde: a cólera, a raiva, o desespero, a crueldade, a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, no corpo, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa. Os nossos sentimentos ruins, de cólera, desespero, crueldade, cria, é um terreno fértil para que as nossas células que poderiam combater certas doenças não conseguem agir. E ele diz mais um pouquinho: nossas emoções doentias, mais profundas, qualquer que sejam, geram estados enfermiços. Então nós adoecemos porque a nossa alma, ela está sendo alimentada por emoções doentias. Que aí ele, mais um pouquinho, esse capítulo é excelente para a gente meditar, não é? Quando a gente tiver aquelas explosões de emoções negativas. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células. Jesus, sabendo disso, o objetivo dele era curar a nossa alma, porque o nosso corpo, mais cedo ou mais tarde, porque todos os leprosos e cegos que ele curou morreram. Mas a nossa alma é imortal. Então, se cada encarnação a gente conseguir, de alguma maneira, tentar, nos esforçarmos, porque não é fácil, a equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nós vamos daqui a pouco obter a cura real, que só a própria pessoa consegue. A não cura tem. real, como diz aquela música, vai além da razão, Então, a nossa cura real é a cura do espírito. É isso que a gente tem que procurar. Não esquecendo, porém, que os espíritos dizem que
o não cuidar da doença quando ela nos chegar, seja ela qual for, o nome disso é irresponsabilidade. O não cuidar, quando há necessidade de fazer um esforço, um exercício físico, quando há necessidade, o nome disso, e não fazer, o nome disso é preguiça. Os espíritos dizem. E o não cuidar da alimentação, quando tem que se cuidar, o nome disso é indisciplina. Então, a alma é sempre o mais importante. A gente tem que colocar isso. Agora, o corpo é um instrumento do espírito para a sua evolução. Sem ele a gente não vive. E o não cuidar dele é irresponsabilidade nossa. Porque senão a gente pode pensar assim, né? Aí é o interesse pessoal no pensamento, né? O importante é a alma, então deixa para lá. Eu vou fazer prece e Jesus cura. Aí não vai no médico. Aí, por exemplo, diabético, vamos botar o caso do diabético aqui. Aí a gente conheceu amigos nossos, um amigo nosso sempre vem à nossa mente, o José. Gente boa, né? Eu falo dele assim porque é tão simpático, né? Mas ele, coitado, não se cuidava. E aí o diabético vem. Aí a diabetes vem, Aí você não se cuida na alimentação. Não, eu vou fazer prece e que Jesus vai me ajudar. Não é assim que funciona. Se você tem condições, cada caso é um caso, se você tem condições e de se tratar, de se cuidar, de se alimentar melhor, se você não faz, a responsabilidade. Aí vai pesar na sua conta lá quando desencarnar, com certeza. Então aí responsabilidade nossa. Tem que ter o bom senso, né? Isso. Então, continuando, né? Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Tem uma página... Ele está dizendo, né, que eles dois, como médicos, nem faziam uma coisa nem a outra. Nem cuidava do corpo dos doentes e muito menos cuidava da alma dos doentes. Eles faliram. E tem uma terapêutica aqui muito boa na questão da doença, né? Nós estamos falando aqui que Jesus ministrava socorro ao corpo e ministrava socorro ao corpo e fé à alma, não é? No livro Instruções Psicofônicas, de autoria de vários espíritos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, tem um capítulo, a terapêutica da prece. É uma terapêutica da prece. Ele é ditado pelo espírito Dias da Cruz, que foi um grande médico. Ele foi um grande médico aqui no Homeopata, no Rio de Janeiro. Ele espírita, grande trabalhador, espírita, e ele foi um daqueles que foi convocado pelos espíritos para ditar nesse livro Instruções Psicofônicas. A gente também tem mensagem dele no livro Ceareiros de Volta. Mas no Instruções Psicofônicas ele fala da terapêutica da prece, né? E num dos trechos dessa mensagem ele diz assim: não nos esqueçamos de que possuímos na oração a nossa mais alta fonte de poder, em razão de facilitar-nos o acesso ao poder maior da vida. Assim sendo, em qualquer emergência, na tarefa assistencial, em nosso benefício ou em benefício dos outros, não olvidemos o valor da prece em terapia, recordando a sábia conceituação do apóstolo Tiago no versículo 16 do capítulo 5, em sua epístola: orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Então ele falou aqui da terapêutica da prece. E no livro Ceareiros de Volta, tem uma página dele dizendo ao encontro da paz, em que um trecho ele diz assim: perdão e esquecimento de todo mal avantajam-se indiscutivelmente ao relaxe por barbitúricos. Serviço desinteressado ao semelhante é a melhor terapia ocupacional. Disciplina no prato, frequentemente, ainda é a receita ideal para perder peso. Em muitas ocasiões, trabalho maciço é pronto socorro à extinção da insônia. No labirinto de temores difusos, evita o bloqueio dos próprios pensamentos, abre o coração à fraternidade, né? Então ele está dizendo aqui, ele diz assim: o copo d'água fluídica, gratuito e simples, é mais prático de ser usado que a injeção intravenosa. Ele não está dizendo que não é para tomar injeção, mas é mais prático para a gente. Então,
juntar uma mensagem que ele dá, se a gente unir essa mensagem aqui da terapêutica da prece com essa aqui ao encontro da paz, ele está nos recomendando, como o Vicente falou com o André Luiz, que Jesus ministrava fé à alma, e na praticidade do dia a dia, essa fé à alma é isso aqui, é nós valorizarmos o espírito no sentido de nos disciplinarmos e cultuarmos a oração em cima disso. Agora, a oração daquele que se esforça na justiça divina, que é o que ele está dizendo aqui. Aí sim, o copo d'água fluide com a praticidade, que muitas vezes vai fazer melhor efeito com a injeção intravenosa. Tem que tomar injeção intravenosa quando necessário. Antibiótico terapia. Está aí, Jesus enviou a ciência para nos ajudar. Agora, a gente não pode esquecer jamais da questão do espírito ligado à oração. Isso. Então vamos continuar. Parágrafo 16. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era verdade, simples e bela. Ainda não pensara, de fato, em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisso. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Tereza, só para emendar no raciocínio, esse trecho aqui tem um exemplo de vida, que até Divaldo Pereira Franco gosta de falar em algumas palestras, que é de Viktor Frankl. E a gente pesquisou um pouco sobre ele. Ele teve preso, judeu que era, austríaco, mas judeu. Ele foi preso em 2 campos de concentração e conseguiu sobreviver a 2 campos de concentração. Meu Deus do céu. A família dele, quando ele saiu, ele soube que a família foi toda dizimada. A esposa, os pais e os irmãos, e o irmão. E ele sobreviveu. Quando ele sobreviveu, ele vai estudar e se torna um grande psiquiatra e psicólogo. E aí, a mensagem que ele traz, a contribuição que ele traz, né, nas suas teorias, ele vem dizer que do sentido da vida, que ver qual é o sentido da nossa vida e fazer disso a principal motivação para a gente viver, motivação das pessoas. É muito bonito o trabalho dele. Então, quando o Vicente está falando aqui, que Jesus reanimava os doentes, dando esperanças novas, é quando ele manda esses missionários. Porque a história desse homem é incrível. Ele consegue sobreviver só mesmo a gente, com a doutrina espírita, para explicar 2 campos de concentração. Ele sai de lá esquálido, né? Então ele consegue, na sobrevivência, ele luta, ele, em vez de ficar com ódio do mundo, porque ele sofreu aquilo, e a família foi dizimada, não. Ele faz uma obra monumental, né? Ele fala da teoria dele, se baseia em 3 conceitos: liberdade de vontade, que é o livre-arbítrio, vontade de sentimento, sentido de vida. É muito bonita a obra dele. Por isso que eu falei, o Divaldo falava tanto nesse moço nas palestras, né? Então são esses missionários que Jesus envia para nós em todos os campos da ciência, em todas as religiões, né? No sentido da vida, Viktor Frankl. Quem quiser pesquisa lá, que é muito bonito. No próximo programa a gente vai falar mais um pouquinho sobre o médico Jesus. Isso. Agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho. Lembrando que hoje continuamos a estudar o capítulo 13 do livro Os Mensageiros. E estamos estudando, por isso que às vezes eu ouvi, poxa, mas ainda estamos no capítulo 13? Mas é que a gente não está somente lendo, tem muita informação, né? Quando a gente começou a estudar o Espiritismo, a gente via quantas informações tem nas entrelinhas, quantas mensagens tem aqui, não é? Então, é nisso que a gente se pauta para a gente estudar. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.